a festa de São Bento, duas festas de São Bento no ano, no dia 21 de março, que cai normalmente na Quaresma, e depois outra, na qual é possível dar uma solenidade maior, que é o dia 11 de julho. E é para nós uma ocasião de recordarmos o que é São Bento, o que é a obra de São Bento. São Bento não é outra coisa senão a tradição. E a tradição não é outra coisa senão os santos evangelhos. Tudo que a gente faz na vida religiosa não é outra coisa senão o que está nos santos evangelhos. Nosso Senhor, Ele é o iniciador, Ele é o Senhor que revelou. Deus já no Antigo Testamento havia inspirado a Samuel de se retirar com alguns discípulos, levar a vida monástica, a vida religiosa, e Nosso Senhor vai consagrá-la, e os apóstolos serão os primeiros religiosos. Abandonarão seus bens, abandonarão suas famílias, abandonarão seus barcos, suas redes, e para seguir Nosso Senhor. Então a vida religiosa não é outra coisa senão isso: abandonar o mundo e seguir Nosso Senhor. Está aí resumida a vida religiosa. E o espírito da vida religiosa deve estar em todos os católicos. Porque todo católico deve abandonar o mundo enquanto o mundo é inimigo de Deus. Então não abandonar necessariamente os trabalhos no mundo, mas abandonar o mundo enquanto o mundo se organiza contra Deus. Depois seguir Nosso Senhor. Só que os religiosos fazem isso de uma maneira mais especial, seguindo as indicações que Nosso Senhor, Ele mesmo, nos deu e que a tradição nos transmitiu. Então São Bento, quando era estudante em Roma, ele percebeu que para ele seria ruim ficar no mundo. Então ele retirou o pé que estava pondo no mundo. E então vai se retirar numa gruta e ali levará uma vida contemplativa. Depois algumas pessoas se aproximarão dele e pedirão a ele para serem formados por ele. Primeiro serão monjos de Vicovaro, que vão se insurgir contra ele e vão tentar matá-lo. Botarão um veneno no vinho que vão lhe apresentar, e ele, ao benzer a taça de vinho, a taça vai se quebrar, porque, como disse São Gregório Magno, aquela taça que continha uma poção de morte não pôde suportar o sinal da vida. Então São Bento vai deixar esses monges e virão outros que pedirão a ele de formá-los. E São Bento vai formá-los, eles ensinando não outra coisa senão os santos evangelhos. Então Teresinha às vezes exigia das noviças algum esforço, e quando as noviças achavam assim que estava um pouco difícil, né, ela repetia: mas é o que está no Evangelho. É o Evangelho. Então a vida religiosa é o Evangelho. O Evangelho levado até as suas últimas consequências, como na vida de todos os santos. Mas é, digamos, o Evangelho naquilo que diz respeito à vida religiosa. Desapego dos bens desse mundo pelo voto de pobreza, uma mortificação maior do coração pelo voto de castidade, no qual o religioso oferece o corpo a Deus, e sacrifício da nossa vontade própria pelo voto de obediência. Isso aí é o fundamento. O fundamento, com São Bento, acrescenta esse voto de estabilidade para que o monge normalmente passe a sua vida toda lá onde ele fez profissão, não seja enviado para uma fundação. Eis aí o resumo da vida religiosa. A vida religiosa é centrada numa ocupação. Essa principal ocupação é a contemplação. Então o religioso é aquele que, como São Bento, ele interrompeu seus estudos para, sabiamente ignorante, contemplar a Deus. O religioso é aquele que
prefere conhecer as coisas de Deus do que as coisas do mundo. O religioso prefere ser sabiamente ignorante e conhecer pela oração, pelo estudo, pela lexia divina, conhecer, antes de tudo, a Deus. Isso é um exemplo para nós, um exemplo para todos os leigos também. Por quê? Porque, como dizia um escritor francês, nós não compreenderemos nada do mundo moderno se nós não entendermos que ele é uma conjuração contra a vida interior. E não é só o mundo moderno. O mundo, desde a tentação de Adão e Eva, na qual eles caíram no pecado, é uma grande conspiração contra a vida interior, contra o conhecimento de Deus. Então, o religioso é aquele que procura conhecer e amar a Deus, e para isso São Bento nos dá uma virtude da qual ele fala mais do que as outras, que é a virtude da humildade. Então, rezar é um ato de humildade, louvar a Deus é um ato de humildade, seguir bem as rubricas do cerimoniário, sobretudo da missa, é um ato de humildade. Obedecer a regra de São Bento é um ato de humildade. Obedecer ao Evangelho é um ato de humildade. Guardar a tradição da igreja é um ato de humildade. Humildade é aquela virtude que nos põe na verdade. E a verdade é que Deus é tudo e nós não somos nada. Que Deus é o que ensina e nós somos os que aprendemos. Que Deus é o que manda e que nós somos aqueles que obedecem. Que Deus nos ordena de amá-lo de todo o nosso coração e nós devemos amá-lo de todo o coração. Que nós devemos amar o próximo como nós mesmos e que nós devemos então pôr isso em prática. Então a humildade, de certa maneira, é a base de tudo, pois Deus dá a sua graça ao humilde e resiste aos soberbos. Então o que São Bento tem nos ensinar é simples. Ele nos diz simplesmente, obedecei a Deus. E Deus nos ordena de amá-lo, então amai-lo. Deus nos ordena de amá-lo de todo o coração, então amai de todo o coração. Deus nos ordena a pô-lo em primeiro lugar, como dizia Santa Joana d'Arc, então devemos pô-lo em primeiro lugar. E se todos os atos do qual dizem respeito a Deus é a missa que é o principal, é o ofício divino que é o principal, então nós devemos preferir nada ao ofício divino. E, no entanto, a caridade, ela guarda os seus direitos. Se um irmão está doente, se um irmão precisa de um socorro, São Bento diz que é o único ponto ao qual ele abre mão. Então, o monge deve fazer passar a caridade na frente do ofício. Pode fazer uma exceção. Bom, essa é a exceção que está na regra. Então, caridade e humildade. Essa é a regra de São Bento, o resumo de toda a vida religiosa da Igreja. Todos os ordens religiosos têm um fundo comum, e o fundo comum é esse. O fundo comum é Deus, o fundo comum é a vontade de Deus, o fundo comum é o ensinamento da Igreja, o fundo comum é ser bom filho da Santa Igreja Católica. Esse é o fundo comum de toda a vida religiosa. Seguir o Evangelho, obedecendo à Igreja, e assim obter para Deus a maior glória possível que a gente pode dar enquanto criatura e obter para nós a salvação de nossas almas e cooperar na salvação da alma de nosso próximo. Esse é o resumo de toda a vida religiosa, que seja beneditina ou qualquer que seja. Porque o que há de comum em toda a vida religiosa é aquilo que é mais importante. São Pio X, uma vez escrevendo aos maristas, dizia: os senhores são dedicados ao ensino, mas lembre-se que antes de serem dedicados ao ensino, os senhores devem procurar, antes de tudo, antes mesmo das escolas, devem procurar a união com Deus. Então, a união com Deus, esse aí é o fundo comum de todas as congregações religiosas. Seja beneditino, seja marista, que seja dominicano, seja o que for, o fundo comum é a união com Deus. Então, agradecemos a Deus por nos dar um guia, que é São Bento, e um guia que é um discípulo fiel da Santa Igreja, que ela que é a esposa do Nosso Senhor, e ela que aprovou nossa regra. Ela que nos diz, siga esse caminho. Esse caminho é um caminho seguro.
Esse caminho é o caminho de Deus. Esse caminho tem o meu selo, tem a minha assinatura. E minha assinatura, ela tem o mesmo valor que a assinatura de Deus. A assinatura da igreja é a assinatura de Deus. O Jesus Cristo é a igreja, dizia Santa Joana d'Arc, tenho por mim, Jesus Cristo e a igreja é a mesma coisa. Então sigamos a igreja, sigamos nosso Senhor, e que Deus nos dê a graça de obter o prêmio desse esforço, que é Deus Ele mesmo, contemplado na vida eterna. Que Deus nos conceda a todos essa graça, por intercessão da Virgem Maria e de São Bento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.